Gênesis capítulo de número 12, Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 8. Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 8. Eu tenho uma palavra breve de meditação, daqui a pouquinho nós vamos servir a ceia, mas eu quero deixar uma palavra de reflexão ao vosso coração. Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 8, verso 8, que está escrito: dali prosseguiu Abraão rumo às colinas a leste de Betel, onde armou o seu acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Tendo Betel a oeste e Ai a leste. Edificou também nesse lugar um altar em sinal de louvor e adoração ao Senhor, e invocou o nome de Deus. E invocou o nome de Deus. Você pode dizer amém? Amém. Pode tomar o vosso assento. Se você puder, empreste a sua atenção, não ande agora. Se você pode, não saia do seu lugar, mas empreste a sua atenção para uma palavra de reflexão. Eu estava ainda na noite de ontem, eu estava logo ali, em Patrocínio, Minas Gerais, e eu estava meditando nesse texto. Me veio esse texto ao meu coração, e quando veio esse texto me trouxe uma curiosidade, e então eu fui tentar entender um pouco para compartilhar em alguns minutos com vocês. Abraão, escolhido por Deus para um projeto, e esse projeto é um projeto muito grande. Logo quando Abraão sai, Gênesis 12, a Bíblia diz que tem algo que vai acompanhar Abraão. Pastor, o que é que vai acompanhar Abraão? Você vai observar, já pregamos, ministramos sobre isso, e eu até falava com o pastor Daniel ali em Minas acerca disso, que Abraão, a vida toda dele, você vai ver que todos os momentos importantes, Abraão estava no altar, levantando um altar de sacrifício. E tem um momento que Abraão recebe a promessa que era de ter o seu filho Isaque. Quando Isaque nasce, ele faz um banquete. Já não é mais altar, é um banquete. É quando Gênesis 22 diz que Deus tentou Abraão. E quando Deus tenta, a gente falava ontem sobre isso. Quando Deus pede para Abraão sacrificar Isaque, a verdade, Isaque ali era uma isca, era só um elemento para levar Abraão de volta a um lugar aonde nunca deveria ter saído, que era o altar. Agora em Gênesis capítulo 12, o verso que eu li com vocês, o que me chamou a atenção é o ambiente que Abraão está levantando um altar, e o que tem à sua frente para que ele possa atravessar. A Bíblia diz que ele está exatamente em um ambiente que tem de um lado Betel e de outro lado Ai. E Betel, o seu significado
é casa de Deus, morada de Deus. Então diga comigo, diga Betel. Diga comigo, casa de Deus. Aqui é muito bom. Quem é que não quer ficar em um ambiente que é a casa de Deus, a morada de Deus, a habitação de Deus? Porém, ao seu lado esquerdo está Ai, um lugar onde Abraão, na sua caminhada, vai atravessar. Ele vai atravessar. Só que diferente de Betel, que é a casa de Deus, fica bem ligado porque minha palavra é muito objetiva. De um lado que está Betel, a casa de Deus, do outro lado aonde ele terá que atravessar, está a cidade de Ai, que do original quer dizer lugar de dor e lugar de provação. Diga assim comigo, diga Ai, diga lugar de dor e de provação. Se eu pudesse, eu riscaria isso aqui da minha Bíblia. Se eu pudesse, eu riscaria isso aqui do mapa da minha vida. Se eu pudesse, eu anularia isso aqui da minha trajetória. Ah, se eu pudesse, Flávio. Se eu tivesse o poder de dizer, Deus, em Betel eu passo, em Betel eu fico, em Betel eu permaneço, mas em Ai eu não quero passar nem perto. Ah, se eu tivesse a opção desta decisão. Isaías capítulo 43, Isaías, quando Deus fala com a nação de Israel, Deus usa uma expressão, quando passares pelas águas, quando passares pelos rios, quando passares pelo fogo. Leia Isaías 43, você não vai ver a Bíblia dizendo, se passarem, se porventura atravessar. Não, a Bíblia diz, quando passares. Sabe o que ela está dizendo para nós? Não dá para cortar caminho, você vai ter que passar por dentro de Ai. E em Betel eu ofereço culto, eu dou glória, eu celebro o Senhor. Mas em Ai eu grito, eu choro. Eu pergunto aonde está Deus. É o ambiente aonde ninguém quer passar. Quando Paulo escreve uma carta em Éfeso, Paulo disse aos irmãos, revesti vós, pois, de toda a armadura de Deus. Repito, revesti vós, pois, de toda a armadura de Deus. Quando Paulo fala da armadura, Paulo começa a mencionar muita coisa ali, capacete, escudo, espada, que cada um tem o seu significado. Mas na sua fala, revesti vós, pois, de toda a armadura de Deus. Parece que alguém faz uma pergunta, para que revestir de toda a armadura de Deus? Paulo então continua, para que vocês possam resistir o dia bom. Não é isso? É para resistir o quê? O dia mau. Essa fala é muito simples de entender. Vocês querem saber por que tem que revestir? Porque haverá na sua frente o dia mau. Diga comigo, o dia mau. O dia mau aqui para Abraão é a cidade de Ai, lugar de dor, lugar de provação, lugar que após ali Abraão vai viver uma das maiores batalhas, uma das maiores guerras, uma das maiores aflições no seu ministério e na sua caminhada. Porém, Abraão está fazendo uma coisa, e é sobre isso que eu quero chamar a sua atenção.
quando o texto diz: e o Senhor apareceu a Abraão. Versículo de número 7 é quando ele sai e edifica um altar. E ele moveu dali para o monte leste de Betel, armou a sua tenda, tendo Betel de um lado e Ai do outro lado, e ali edificou um altar ao Senhor. Você consegue visualizar essa cena? Foi essa cena, Nicolas, que me fez parar e que me chamou a atenção. De um lado, quem está comigo logo vai pegar. De um lado está Betel, o lugar aonde todo mundo quer estar. Do outro lado está Ai, um lugar aonde ninguém quer estar. Mas no centro, eu pergunto para quem está ligado: o que é que está no centro? O que é que Abraão está fazendo no centro? Diga comigo assim: levantando um altar. Então logo você consegue visualizar essa cena. De um lado Betel, de um lado Ai, e no centro Abraão está levantando um altar. Foi quando eu me deparei com essa cena que eu ouvi literalmente o Espírito Santo falar dentro do meu coração. Foi quando eu ouvi a voz de Deus dizendo: sabe por que muitas pessoas, na sua trajetória, na sua caminhada, o lugar chamado Ai é o lugar que destrói a sua chamada, destrói o seu ministério, acaba com os seus sonhos. Ai é o lugar de matar sonhos. Ai é o lugar do grito, o lugar de silenciar chamada. Ai é o lugar do medo, do pavor, aonde para mim é o final. Mas eu preciso dar uma notícia. Com todo momento que Abraão passa, esse ambiente não prendeu a chamada de Abraão. Vou além. Esse ambiente não matou os sonhos de Abraão. Eu vou mais além. Esse ambiente não roubou a fé de Abraão, tanto que ele permanece sendo chamado o pai da fé. Então não matou os seus sonhos, não roubou a sua chamada, não roubou a fé que fora inserida dentro dele. Pastor, o que é que faz Abraão atravessar esse momento? E por mais que eu estou falando de alguém que também é falho, mas o que faz ele atravessar esse momento? O que ele está fazendo no meio, entre esses dois ambientes, que é totalmente diferente, um lugar de alegria, um lugar onde todos querem estar, um lugar de choro, um lugar de tristeza, onde ninguém quer estar. O que faz ele vencer esse ambiente é exatamente o que ele está fazendo no meio, levantando um altar ao Senhor, o Deus que o chamou. Quando eu ouvi essa palavra, e o Espírito Santo me fez olhar para esse texto, ela foi um alerta para a minha vida, pastor Ney. E eu queria que isso fosse um alerta para você. Não importa o momento em que fase da sua trajetória você está vivendo, mas o altar nunca pode fugir de nós. Se tem um lugar que a minha vida, se tem um lugar que eu preciso estar, é perante o altar do Senhor. Enquanto eu lia isso aqui, eu me lembrava dos momentos em que Ana atravessou, os momentos
em que ela estava em Betel, no lugar da adoração, e os momentos que ela estava sendo provada, ouvindo o que nunca queria ouvir, sentindo o que nunca queria sentir. Mas o que a faz vencer esse momento de dor é quando o texto diz que, independente de qualquer coisa, todos os anos ela estava com a sua casa, levantando um altar perante o Deus de Israel. E nunca vivemos uma fase em que o diabo tem lutado para nos afastar do altar do Senhor. E quando eu falo afastar-nos do altar, eu falo da guerra atual do inferno, para afastar pessoas da igreja, para afastar pessoas da oração. Se eu perguntar a você, quando foi que você dobrou o seu joelho e passou alguns momentos falando com o Deus que o chamou? Talvez você vai fazer uma análise e vai dizer: pastor, já tem um tempo que eu não consigo dobrar os meus joelhos e passar sequer 30 minutos aos pés do Senhor. Pastor, já tem um tempo que eu não sei o que é dizer a Deus. Essa semana eu estarei em um propósito de jejum. Eu vou sacrificar a minha carne para que o meu espírito possa viver dentro de mim. E sabe qual é a alerta de Deus? Vem dias maus pela nossa frente. Já atravessamos muito, mas ainda atravessaremos, enquanto a trombeta não tocar. Escuta isso: enquanto a trombeta não tocar, nós vamos viver fase em Betel. Eu não quero sair daqui, mas também viveremos fase em Ai, gritando: eu quero sumir daqui. Mas o que lhe fará resistir? O que lhe fará atravessar esses momentos? O seu nível de intimidade no meio, o altar que você levantará ao Senhor. Hoje nós estamos aqui para celebrarmos a ceia do Senhor. A ceia do Senhor. Mas até Jesus chegar no Calvário e levantar um grito que tudo aquilo estava consumado, ele viveu momentos de dores. Se Jesus pudesse, ele também. Jesus passou também por aí, pastor, passou. Se Jesus pudesse, ele anularia da sua trajetória. Ele iria dizer: pai, passei por aqui, tudo bem. Aqui também eu passei, tudo bem. Aqui também eu passei, tudo bem. Mas pai, arrisca o Getsemane do meu caminho. Só arranca Getsemane. Já passei por muitos caminhos, mas anula Getsemane, ou anula o ai do meu caminho. Mas o céu está dizendo: não tem como chegar no Calvário e dar o brado de vitória sem antes passar por dentro do Getsemane, o lugar aonde o sangue vira, o suor vira gota de sangue, o lugar aonde o grito vem, o lugar aonde ele procura amigos, não tem, o lugar aonde vem o desespero, o lugar aonde o próprio Jesus olhou para o céu e disse: por que me desamparaste? Se possível for, dá para passar de mim esse cálice, dá para me fazer pular esse momento, mas não tem como na nossa trajetória. Betel é bom, é o lugar aonde ele se manifesta, mas Deus
Deus falou comigo, eu não arranco o caminho também chamado Ai das suas caminhadas, mas eu tenho uma palavra para encorajar a noiva do Cordeiro. Ai, não para quem tem altar de intimidade com os céus. Eu repito, ai, não para quem tem altar de intimidade. Elias passou por momentos, também Elias passou por ai, e o ai de Elias é tão terrível que ele pede a morte. O ai de Elias, ele grita: eu quero morrer, eu quero a morte. Mas o céu está dizendo: nem vai morrer e nem vou arrancar esse caminho da tua trajetória. É necessário, Elias, tem uma carruagem te esperando aí na frente, mas antes da carruagem tem o ai, tem o zimbro que tu vai gritar: eu quero a morte. Mas o zimbro, o pé de zimbro não encerrou a chamada de Elias. Por que não encerrou? Porque momentos atrás Elias estava reparando um altar, reparando um altar, reparando um altar, reparando um altar e clamando ao Deus dos céus. Levante assim a sua mão direita. Com essa mão direita levantada, o Espírito de Deus me impulsiona a liberar uma palavra. Deus vai levar pessoas que estão aqui de novo para o lugar da intimidade. Deus vai levar, nem que seja necessário, porque a palavra que eu escrevi no meu livro: no porão ele dormiu, Jonas dormiu, mas no ventre do peixe levantou um altar de oração. Nem que seja preciso Deus nos levar a momentos de dores, mas Deus te levará de volta ao altar da comunhão, ao altar da intimidade, ao altar da oração, ao altar da adoração. Porque ai, não vai parar, eu estou profetizando, ai, não vai parar a tua casa, não vai parar a tua chamada, não vai parar a tua família, não vai parar essa igreja, não vai parar a minha casa. Só quem recebe esta palavra, levante a voz para o adorar. Segure a mão de alguém do seu lado, diga: ai, não vai parar a sua casa. Pode dizer aí, mas diga como profeta, diga: ai, não vai parar a sua casa, não vai parar, não vai parar, não vai parar, não vai parar. Eu vou passar, eu sei que eu vou chorar, eu sei que eu vou gritar, eu sei que eu vou gemer, mas eu vou atravessar ela e eu vou dizer: tem algo maior me esperando na frente. Deixa eu falar algo a você. Não deixe o ano terminar, não. Não faça projetos de altares para o ano que vem, não. Não faz, não. Saia daqui hoje dizendo assim: amanhã eu começo a orar como nunca antes. Amanhã eu começo a jejuar como nunca antes. Amanhã eu começo a clamar como nunca antes. Amanhã eu começo a adorar como nunca antes. Talvez alguém entrou aqui e talvez não é que você vai passar. Talvez alguém entrou aqui e está. Talvez tu está aí no banco dizendo: pastor, eu não vou passar. Eu estou no meio de ai. Eu estou no meio. Mas tem uma coisa: esse ambiente não vai paralisar a sua casa.
Você recebe uma profecia de Deus, levante as suas mãos. Esse ambiente não vai parar a sua casa, não vai parar a chamada que você carrega, não vai. Não vai parar o ministério que Deus te deu, não vai. Tem uma força de Deus sobrenatural vindo sobre pessoas. E Deus se lembrará dos altares que você levantou. Ai, Jesus. Deus se lembrará do altar que você levantou e te dará força para vencer esta caminhada. Oh, aleluia. Até porque é depois de Ai que virá a promessa de Deus sobre Abraão. É depois desse ambiente vencido que a sua casa vai celebrar o nascimento de Isaac. Alguém recebe profecia? Alguém recebe? Eu estou toda arrepiada aqui para falar isso para alguém que pega. O teu Isaac vai nascer. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A promessa alcançará a tua casa. A promessa alcançará a tua casa. Tão certo que a promessa alcançará, é a certeza que eu tenho que Ai não vai lhe paralisar. Alguém recebe isso? Dê um grito de glória para Ele. Diga para alguém do lado, diga: o Isaac vai chegar. Diga: vai chegar, vai chegar. Diga: Ai não vai nos paralisar. Não vai nos paralisar. Não vai nos paralisar. Você recebe esta palavra? Então fica de pé comigo aonde você está. Eu disse que a minha palavra era muito breve. Eu quero fazer uma oração por você. Aliás, eu queria orar com você. Quantos creem no poder da oração, diga amém. Então curve a sua cabeça e agora levante um altar aonde você está agora. E nós vamos juntos levantarmos um clamor ao Senhor. Pai, a tua igreja está levantando um clamor. Nós estamos em oração, porque sem a tua força, coitado de nós, nós perecemos, sucumbimos, porque não resistimos aos ataques do inferno sem a tua ajuda. Mas o Senhor essa noite está despertando pessoas aqui, e o Senhor nos levará ao altar da intimidade. O Senhor nos levará ao altar da adoração. E eu estou sendo boca de Deus exatamente agora para dizer: alguém voltará a ser profeta, voltará a ter visões, voltará a ter revelações. Oh, aleluia, aleluia. Se não há como cortarmos este caminho, que a minha oração é a oração de Paulo aqui agora. Se não dá para cortar o caminho da dor, que a tua graça repouse sobre nós. Porque se a tua graça estiver sobre nós, nós vamos atravessar a cidade de Ai, e nós vamos viver o milagre do outro lado, porque não vamos sucumbir. Aonde houver alguém em oração, que o teu Espírito Santo possa dar a ele um abraço, possa dar sobre ela um abraço, mas aquele abraço que diz: eu estou contigo. Aquele abraço que grita: eu estou contigo. Não haverá fracasso, não haverá derrotas, não haverá percas. Não vamos retroceder, mas nós vamos atravessar.
e cantar o hino da vitória do outro lado. Alguém recebe esta palavra? Levante a voz e dê o maior brado de vitória que você puder, dizendo glória a Ele. Se você pode, aplauda também ao Espírito Santo de Deus com toda a sua força, agradecendo por essa palavra, porque não vai nos paralisar. Na nossa casa tem um altar sendo levantado. Pode tomar o vosso assento.